Mateus 28, e nós vamos ler seus versículos finais, versículo 16 ao versículo 20. Mateus 28, 16 a 20. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte onde Jesus lhes designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Meus irmãos, se você já teve a oportunidade de assistir algum filme, alguns assistem mais, outros assistem menos. Quando um filme termina, fica aquela coisa na nossa cabeça. E o que vem depois? Viveram felizes para sempre? Ou talvez não? Mas a história continua, nós pensamos. Em alguns filmes eles fazem continuações, eles fazem sequências. A história continuada do final do primeiro filme. E quando nós olhamos para a vida da gente, nós sabemos que a nossa vida não é um filme. A nossa vida não é uma ficção, mas é uma história real. E na história real nós vivemos um dia após o outro. Depois de hoje virá amanhã, e depois de amanhã, e assim sucessivamente até o nosso último dia aqui na Terra. E nós temos uma expectativa no nosso coração, a expectativa de dias melhores. Nós entramos no último mês do ano, o mês de dezembro. Dezembro geralmente é um mês de balanço, mas também é um mês de olhar para frente, porque o final deste corrente ano se aproxima e nós teremos, se assim for da vontade de Deus, um novo ano pela frente. E eu acredito que você espera que o ano que vem seja melhor do que foi este ano, do que está sendo este ano. Mesmo que façam projeções pessimistas em algumas áreas, na sua vida pessoal você gostaria que ano que vem você fosse uma pessoa melhor, um cristão melhor, um pai, uma mãe, um marido, um esposo, um filho, um funcionário, um patrão melhor. Nós temos a grande expectativa, queridos irmãos, de dias melhores. E às vezes os dias melhores são dias de descanso. Por exemplo, às vezes nós estamos tão cansados do nosso trabalho que a gente não vê a hora de tirar férias. Você fica contando os dias no calendário até o dia especial, o dia que você vai sair de férias. Ou então você está estudando, fazendo uma faculdade ou na escola, fazendo algum curso, e você não vê a hora de terminar para que você consiga se formar, receber o seu certificado, receber o seu diploma. Mas o que nós devemos fazer enquanto o dia da formatura, o dia das férias, ou então os dias melhores não chegam? Nós continuamos vivendo. Continuamos estudando, continuamos trabalhando, continuamos cuidando das nossas coisas, da nossa família, continuamos vivendo ordinariamente um dia atrás do outro. E meus irmãos, isso é chamado de esperança da redenção. Todas as pessoas no mundo têm essa esperança no seu coração. Espera dias melhores. Mesmo aquelas que estão presas a uma tristeza profunda, elas gostariam de sair em algum momento. Todo mundo espera dias melhores. Assim, meus irmãos, também estava no coração daqueles discípulos. Eles haviam testemunhado 3 anos de companhia com Jesus. Eles foram escolhidos a dedo por Jesus
foram feitos discípulos pelo próprio Jesus. Nós, durante esse ano, desde o mês de fevereiro até o dia de hoje, quando nós estamos expondo o último texto dessa série de discipulado no Evangelho de Mateus, nós vimos parte dessa caminhada dos 12 apóstolos com Jesus Cristo. Nos dias anteriores, aqueles homens haviam presenciado Jesus Cristo aflito no Getsêmani, Jesus Cristo sendo preso, sendo açoitado, sendo zombado e sendo crucificado e ali morrendo e depois sendo sepultado. Parecia que não havia mais esperança no coração daqueles homens. O Mestre estava morto. Aquele que nós imaginávamos ser o Messias, aquele que nós pensávamos que se sentaria novamente no trono de Davi em Jerusalém, ele está morto. Foi tudo em vão. Foi tempo perdido, 3 anos da minha vida perdidos. Mas Jesus ressuscita no primeiro dia da semana. Jesus, ele aparece às mulheres. Jesus, ele aparece a alguns dos seus discípulos e ele diz para que eles fossem para Galileia e lá ele daria as instruções finais aos seus discípulos. E você sabe da história. Depois que Jesus deu as suas últimas instruções, a Bíblia vai nos dizer que Jesus subiu ao céu, ele ascendeu, ele voltou ao céu, e um dia ele vai voltar, porque ele prometeu. E você, como crente, você espera que Jesus volte, espera que os dias maus nesta terra terminem logo, para que você possa estar com Cristo. Mas como é que nós esperamos? Nós esperamos cumprindo a missão. Nós esperamos servindo ao Senhor, conforme o texto que nós lemos vai nos mostrar as últimas instruções aos discípulos. Este é o tema que eu gostaria de meditar com os irmãos e eu vou destacar aqui 3 lições a respeito dessas últimas instruções. E a primeira delas é a base do discipulado. Olhe comigo na sua Bíblia em Mateus 28, versículos 16 e 17. Diz assim: Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Meus irmãos, em seu livro Alegrem-se os Povos, o pastor John Piper, ele diz que a principal missão da igreja não é a evangelização, e sim a adoração. Nós evangelizamos porque pessoas não adoram a Deus. É essa a razão da nossa evangelização. Nós adoramos a Deus e outras pessoas adoram outros deuses, falsos deuses. E elas precisam ouvir que existe apenas um Deus e que elas devem adorar a esse Deus e o que esse Deus fez por pecadores na cruz, meus queridos irmãos. A adoração, ela é o combustível da missão e é o próprio Deus quem nos envia com a sua autoridade para nós falarmos que as pessoas devem adorar a Deus somente. Lá no Salmo 67, que nós lemos no início do nosso culto, na metade do nosso culto, né? Salmo 67, versículos 3 e 4, novamente, diz o seguinte: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos. É esse o objetivo da missão da igreja, que os povos louvem ao Senhor, que os povos adorem, cultuem, sirvam ao Senhor. A nossa missão não é encher igreja, mas a nossa missão é falar para as pessoas quem é o único que deve ser adorado, quem é o único que deve ser louvado. Porém, meus irmãos, voltando para o nosso texto, quando Jesus, ele apareceu ressurreto aos 11 discípulos, o texto vai nos dizer que quando viram, versículo 17,
o adoraram. Você vê que começa com adoração. Antes de Jesus abrir a boca para falar alguma coisa, eles olham para Jesus, eles se prostram e eles adoram a Jesus. Porém, o texto também nos diz, no versículo 17, que alguns duvidaram. Nós acompanhamos durante esse ano, nessa série de discipulado, que Jesus teve que lidar com homens complicados, homens difíceis. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, eles não eram homens acima da média. Eles não eram homens super consagrados. Eles eram homens como eu e você. Eles eram homens cheios de pecado. Eram homens que duvidavam. Eram homens que às vezes demonstravam incredulidade. Eram homens soberbos. Eram homens medrosos às vezes. Nós vimos isso nesses últimos domingos durante todo esse ano. E Jesus teve paciência com eles. Apesar da fraqueza dos seus discípulos, Jesus foi paciente com ele. Diante da dúvida, diante da incredulidade, Jesus os amou. Como diz João 13, versículo 1, a segunda parte, a parte B desse versículo, que diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus não desistiu dos seus discípulos teimosos. E cá entre nós, meus irmãos, nós também somos iguais a eles. Às vezes, nós também duvidamos do amor, da graça, do poder, da misericórdia de Deus. Somos cristãos, cremos no Senhor Jesus Cristo, mas no dia a dia, quando algumas coisas complicadas acontecem na vida da gente, quando temos que passar pelo deserto, pelo vale, quando temos problemas difíceis a serem resolvidos, situações difíceis de serem tratadas, problemas em relacionamentos, problemas financeiros, problemas profissionais, a ansiedade bate a porta do nosso coração, e se nós deixarmos a ansiedade entrar no nosso coração, nós somos tentados a duvidar da graça, do amor e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Então aqueles discípulos estavam apenas externando aquilo que todos nós somos, mas graças a Deus, que apesar dos nossos pecados, apesar das nossas dúvidas, da nossa incredulidade, que às vezes nós também temos, Jesus ele não desiste de nós. Jesus, assim como ele fez com aqueles discípulos, ele nos comissiona e ele nos deu uma missão, e a base dessa missão é a sua autoridade. O versículo 18 diz o seguinte: Jesus aproximando-se, veja, alguns duvidaram, alguns ficaram arredios, mas Jesus se aproxima, Jesus ele chega, Jesus ele olha para nós, meus irmãos, da mesma forma, diante dos nossos pecados, e ele não se distancia de nós, mas pelo contrário, ele se aproxima, mesmo sabendo que somos imperfeitos, pecadores, falhos. Ele se aproxima dos seus discípulos e ele disse o seguinte: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esta é a base do discipulado. Essa é a base da missão de fazer novos discípulos. A autoridade do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que nos move, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, a fazê-lo conhecido nesse mundo, a fazê-lo conhecido a outras pessoas. Em seu ministério terreno, Jesus ele exerceu sua autoridade. Você se lembra? Jesus ele exerceu sua autoridade sobre demônios, sobre o próprio Satanás. Jesus exerceu sua autoridade sobre homens, exerceu a sua autoridade sobre ventos, sobre a fúria das águas, exerceu a sua autoridade sobre a pequena quantidade de alimento, pães e peixes que haviam disponíveis para alimentar uma multidão de pessoas, e pela sua autoridade, aquele pequeno lanche deu para todas aquelas pessoas e sobrou. Jesus exerceu a sua autoridade, inclusive, meus irmãos, sobre os males do nosso corpo. Ele curou cegos, coxos, paralíticos, pessoas com diversas deficiências, mulher com fluxo de sangue.
Ele exerceu a sua autoridade até mesmo sobre a morte, trazendo diversas pessoas que haviam morrido à vida. E ele mesmo ressuscitou pela sua autoridade. Mas, enquanto Jesus esteve na terra até a sua morte, ele também se submeteu à autoridade. Como nós vimos hoje de manhã na escola dominical, ele estava sob a lei, ele estava debaixo da lei. Jesus, quando criança, nós lemos lá em Lucas capítulo 2, ele era um filho submisso aos seus pais. Então, crianças que estão aqui me ouvindo, Jesus era um filho obediente aos seus pais. Os seus pais tinham autoridade sobre ele e ele se submetia à autoridade. Você vê isso lá em Lucas capítulo 2. Jesus se submeteu às autoridades civis. Ele pagou o imposto. Dai a César o que é de César. Jesus se submeteu a autoridades civis também quando ele foi julgado, apesar do seu julgamento ter sido um julgamento injusto, cheio de erros. Mas ele se submeteu àquelas autoridades que o julgaram e que o condenaram. Mas, depois que Jesus ressuscitou, ele diz agora que toda a autoridade lhe foi dada. Agora Jesus não se submete a mais nenhuma autoridade. Agora Jesus não está mais sob a lei. Agora ele recebeu do Pai toda a autoridade, não que ele não tivesse, mas agora ele exerce em plenitude, como Cristo ressurreto, toda a autoridade, e todos se curvam diante dele, todas as nações se curvam diante dele. Meus irmãos, todo o universo se curva diante da autoridade do Senhor Jesus Cristo. O sol nasceu hoje porque o Senhor Jesus ordenou que o sol nascesse. O sol já se pôs porque o Senhor Jesus ordenou ao sol que se pôsse. As estrelas e a lua apareceram no céu porque o Senhor Jesus ordenou que assim fosse. Chuva cai, sol esquenta, é porque o Senhor Jesus ordena. Jesus ordena sobre toda a natureza, sobre toda a criação, e eles obedecem. Até os demônios obedecem a Jesus. E quem somos nós para desobedecê-lo? Às vezes, meus irmãos, nós somos filhos desobedientes. Às vezes nós, adultos, gente velha, barbada, gente com anos de caminhada com o Senhor, insistimos em desobedecer a sua voz, em desobedecer ao Pai, em desobedecer ao Senhor. Ele tem autoridade, e não só a autoridade, mas ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas, inclusive sobre a sua vida e sobre a minha vida. Toda a autoridade lhe foi dada. Lá no Salmo 110, versículo 1, Davi escreveu o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E mais tarde, Paulo confirmou a profecia de Davi dizendo em Romanos 8,34: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Sentar-se à direita, tanto o Salmo aqui como Romanos falam que o Senhor está assentado à direita de Deus. Sentar-se à direita, no mundo antigo, tinha o simbolismo de autoridade. Então, quem estava à direita do rei era alguém que o rei tinha dado autoridade. Por isso que a gente usa aquela expressão, o braço direito, né? Fulano de tal é o braço direito de alguém. O que isso significa? Que aquela pessoa tem autoridade, que aquela pessoa tem poder. Jesus Cristo, meus irmãos, ele tem toda a autoridade recebida de Deus, ele está à direita de Deus, ele é o dono da igreja. A autoridade na igreja, a autoridade máxima na igreja não é de homens, mas é de Cristo. E os homens na igreja que exercem a autoridade, exercem sob a autoridade de Cristo. Por isso que pastores e presbíteros, conforme Hebreus capítulo 13, prestarão contas ao Senhor das ovelhas que nós pastoreamos. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. A autoridade vem dele.
E se você, assim como eu, exerce autoridade, possamos exercê-lo debaixo da autoridade do Senhor. E toda a igreja, todos os crentes, quando estiverem anunciando o Senhor Jesus Cristo, façam isso sob a autoridade do Senhor. Não é você que vai, é Deus quem vai através de você. E pela autoridade dele é que você prega o Evangelho. Tivemos um problema técnico. Olha, voltou a funcionar, você vê? Som. Está perfeito. Mau contato. Segunda lição que esse texto nos ensina, meus irmãos. A primeira, a base do discipulado, a autoridade de Jesus. A segunda, a tarefa do discipulado, que é fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los. Volte para o texto bíblico, versículo 19 e a primeira parte do versículo 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha no versículo 19, se você tiver com uma caneta, você circule aí a palavrinha portanto. O que significa esse portanto? Esse portanto significa o seguinte: uma vez que Jesus tem toda a autoridade, com base nesta autoridade, nós vamos e pregamos o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho não porque a gente quer, não porque é uma ideia da igreja, um projeto humano, mas nós fazemos isso porque Jesus tem toda a autoridade, queridos irmãos. E olha, vamos analisar aqui esse texto, algumas palavras. Primeiro ele disse o seguinte: ide. Talvez você já tenha ouvido que a melhor tradução aqui seria indo. E de fato, na língua grega, a língua original aqui, todos os verbos, eles estão no particípio. Então seria assim: indo, portanto, fazei discípulos. Aqui é uma ordem: fazei discípulos, todas as nações, batizando, ensinando a guardar as coisas que eu tenho ordenado. O que isso significa, meus irmãos? Isso significa que o discipulado, ele não é um evento específico. Não é algo assim que a igreja marca e vamos fazer, mas é o dia a dia. Como dizem os conselheiros bíblicos, né? É vida na vida. O que é você fazer discípulo? Indo, à medida que você vai, à medida que você na sua vida ordinária, um dia após o outro, aquele dia de trabalho que vai um dia atrás do outro, aquele dia de estudos que é um dia atrás do outro, aquele dia de cuidar da sua casa que é um dia atrás do outro, todos os dias, conforme você caminha, conforme você vive, faça discípulos. Faça discípulos. Nós, meus irmãos, eu já disse isso aqui, eu volto a repetir, nós fomos colocados por Deus nos lugares estratégicos. Você não trabalha na empresa que você trabalha ou na repartição pública onde você trabalha por um acaso. Você não estuda na escola ou na faculdade onde você estuda por acaso. Você não mora na rua, no bairro onde você mora por acaso. Você não nasceu na família na qual você faz parte por acaso. Deus colocou cada um de nós no lugar estratégico, no lugar certo, para que ali, à medida que a gente vai vivendo, vai trabalhando, vai estudando, vai conhecendo pessoas, vai se relacionando com pessoas, a gente faz novos discípulos. E como é que a gente faz isso? Aliás, antes de eu falar disso, quem deve fazer isso? Todos. Isso não é tarefa apenas do pastor ou de missionários, mas fazer novos discípulos é tarefa de todo crente. Em Atos 8, versículo 1 e também o versículo 4, o 1 a parte B e o versículo 4 inteiro, dizem o seguinte:
Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, veja só essa parte, todos, exceto os apóstolos. Então veja, os apóstolos não estavam, os pastores da igreja de Jerusalém não estavam no meio dessa fuga da perseguição. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O versículo 4: entre mentes, os que foram dispersos, quem foi disperso? Todos, iam por toda parte pregando a palavra. Então, por toda parte que você vá, na sua vida diária, você faz novos discípulos. É óbvio, meus irmãos, que existem algumas pessoas que são chamadas especificamente para fazer novos discípulos em lugares distantes. Algumas pessoas Deus chama para serem missionários transculturais, uma obra nobre e difícil. Em Atos 13, versículo 2, nós lemos o seguinte: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que vos tenho chamado. Observa, Paulo e Barnabé, ou melhor, Saulo aqui ainda, e Barnabé, eles estavam servindo na igreja. Eles faziam parte, eles eram membros da igreja, mas eles eram membros da igreja que serviam a Deus. Por isso que Deus pode chamar quem Ele quiser para uma obra especial, para uma obra missionária. Pastores, missionários, missionárias, saem de igrejas como a nossa, saem de rebanhos como o nosso, pessoas que estão servindo, pessoas que estão trabalhando na igreja. Deus coloca no coração dessas pessoas para que essas pessoas deixem a sua casa, a sua cidade, às vezes o seu país, para pregar o Evangelho a pessoas distantes e até nações distantes, para que se cumpra a promessa de Deus lá em Gênesis 12, versículo 3, promessa que Deus fez a Abraão. Diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, meus irmãos, qual que é a missão da nossa igreja? Em Adamantina, cidade que nós moramos, nós fazemos discípulos. Nós quem? Todos. Você na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, no seu círculo de amizades, você foi colocado por Deus ali para fazer discípulos. Enquanto você vive, trabalha, estuda, faz as suas atividades corriqueiras, as suas atribuições corriqueiras, você faz novos discípulos. Mas a nossa igreja não faz novos discípulos apenas localmente, mas também transculturalmente. A nossa igreja, ela tem parceria com missionários. A nossa igreja faz discípulos no Zimbábue. Quando você entrega o seu dízimo, sua oferta, parte daquilo que foi entregue é enviado para nossos missionários que estão no Zimbábue, lá na África, que você conheceu aqui já, missionário Maurício, missionária Ana Cristina. Parte do nosso dízimo, das nossas ofertas, vão fazer novos discípulos, vão ser usados para fazer novos discípulos na Argentina. Temos lá o pastor Wilton, a sua família, eles têm feito novos discípulos na Argentina. E vejam, meus irmãos, isso somos nós que estamos fazendo. Você não vai no Zimbábue, você não vai na Argentina, mas Deus tocou no meu coração e no seu coração para que a gente entregasse parte da nossa renda para que a obra de Deus fosse feita nesses lugares. A igreja, então, ela é missionária quando ela faz missões tanto em casa, localmente, como à distância. E veja só o que o texto continua dizendo aqui em Mateus capítulo 28. Ide, portanto, versículo 19, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vejam, meus irmãos, Jesus ele fala que os discípulos que serão feitos, eles precisam ser batizados.
precisam ser batizados. Por que batizados? O batismo não salva, não é verdade? O batismo não salva. Existem pessoas que se converteram no leito de morte, que não deu tempo delas serem batizadas, e elas foram salvas. Por que Jesus então ordena que nós batizemos os novos discípulos? Porque é pelo batismo que as pessoas se tornam membros da igreja. É pelo batismo que os novos discípulos começam a fazer parte da igreja. Só que veja, meus irmãos, a ênfase do texto não está no batismo, mas a ênfase do texto está no ensino. Ensinando, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Por isso, meus irmãos, veja só, que na igreja presbiteriana, quando uma pessoa começa a frequentar a igreja, ela tem o desejo de se tornar membro da igreja, ou um filho de crente que deseja professar publicamente a sua fé e se tornar um membro comungante da igreja, ele passa por um discipulado, que nós chamamos de catecúmenos. Catequese também não está errado, sabia? Catequizar é você ensinar, então não está errado você falar catequese. Então, a ênfase é o ensino. E depois que a pessoa se torna membro, depois que a pessoa é batizada, depois que a pessoa professa a fé, ela continua aprendendo. Por isso que a gente costuma dizer, nosso superintendente está ali, né, que a escola dominical é a única escola que não tem formatura. A gente não cansa de aprender na escola dominical. Se você não é aluno, você está perdendo muito. Porque a gente aprende cada vez mais. Você vai envelhecer e você continua aprendendo. Estudo bíblico de quinta-feira, mesma coisa. Nós temos aprendido os Salmos e continuamos a aprender. O aprendizado, ele não para. Mas veja, meus irmãos, para que nós aprendemos e para que nós ensinamos os novos convertidos? Olha novamente para o texto. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O ensino, meus irmãos, não é apenas para acumulação ou acúmulo, de informações. Não é para você ouvir aquilo que é ensinado, guardar na sua mente e deixar lá guardado numa gaveta da sua mente. Ensinando-os a guardar. O que é guardar? Guardar é praticar. Guardar é obedecer. É botar em prática aquilo que você aprendeu. Então de nada adianta nós virmos à igreja, sermos ensinados em diversas ocasiões, escola dominical, no culto, no estudo bíblico, de nada adianta nós aprendermos se a gente não pratica. De nada adianta a gente ler livros, a gente ouvir sermões na internet ou ao vivo, de nada adianta a gente ouvir e ser ensinado se aquilo que entrou aqui não descer para cá, para o coração. Você todos os dias fazer morrer o seu velho homem e fazer viver o novo homem criado em Cristo Jesus. Tiago, o irmão de Jesus, ele nos diz assim em Tiago 1, 22 a 25: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, veja, não é só um dia não, é perseverar, é a vida toda, não sendo ouvinte negligente, não é só entrando aqui e saindo aqui, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser uma pessoa feliz? Obedeça. Pratique a palavra de Deus. Tudo o que você aprende, coloque em prática. Viva aquilo. Quando você ensinar pessoas, discipular pessoas, deixe isso bem claro para elas, que elas não estão apenas ouvindo informações, não estão apenas adquirindo conhecimento bíblico ou teológico, mas aquilo é para a vida, é prática, é obediência. E finalmente, meus irmãos, nós temos a terceira lição:
desse texto, que é a segurança do discipulado. Qual que é a segurança? É a presença de Jesus. Segunda parte do versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus termina com essa promessa. Veja, Jesus deu uma ordem, né? Olha de novo lá o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus deu uma ordem. Então, a obediência a essa ordem é ensinar pessoas aquilo que ele ordenou. Só que o Evangelho de Mateus, ou as palavras de Jesus, não terminam com uma ordem seca, mas terminam com uma promessa. Todos os dias, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação do século. Veja, como eu disse, todos os dias. Não é somente nos dias especiais, não é somente nos dias felizes, nos dias de festa, nos dias de comemoração, nos dias de abundância, de fartura. Não é somente no dia que cai o salário na conta, mas nos dias difíceis também, nos dias tenebrosos, nos dias de dores, nos dias de aflição, nos dias de sofrimento, nos dias de enfermidade, nos dias de luto. Mas não somente nesses também, nos dias normais. A maioria dos nossos dias não são nem dias de festa e nem dias de profunda tristeza. A maioria dos nossos dias são dias comuns, que você acorda cedo, sai para trabalhar ou para estudar, tem lá a sua rotina ordinária, volta para casa e descansa, um dia atrás do outro. Agora observe, nesses dias também Jesus está conosco, é todos, não somente nos dias muito bons nem nos dias muito ruins, mas em todos. Estou convosco todos os dias, queridos irmãos. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Estamos nos aproximando do Natal, e no Natal nós falamos que Jesus é o Emanuel. Ele se tornou um de nós, e Ele habitou entre nós, Ele esteve conosco. Mas mesmo depois que Ele voltou para o céu, a sua presença ainda é real. Ele está conosco. Você pode ir para qualquer lugar, se você fizer uma viagem, se você tiver que passar por alguma situação complicada, se você tiver que fazer uma prova, Ele está com você. E observe, em todos os dias você faz discípulo, em todos os dias você ensina pessoas sobre Jesus, você fala para pessoas sobre Jesus, e Ele está com você todos estes dias, meus irmãos. E Ele está presente conosco. No Salmo 100, versículo 2, que nós vimos no início do culto, né? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dEle com cântico. Ele está conosco aqui, enquanto nós cantamos, enquanto nós louvamos, nós apresentamos diante dEle, nós temos proteção com a sua presença. Salmo 31, 19 e 20. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para os que em ti se refugiem. No recôndito da tua presença, tu os esconderás nas tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Quer dizer, Deus, Jesus, Ele nos protege com a sua presença. Josué 1:9, diante dos desafios que a gente passa diariamente, Ele está conosco. Ele disse: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos, Ele está conosco todos os dias. Nós não precisamos temer nada, não precisamos ficar preocupados com nada, mas apenas descansar nele e obedecer ao seu chamado. Fazer discípulos não é uma ideia da igreja, não é uma ideia da igreja.
É uma ideia do dono da igreja, Jesus Cristo. Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele perdoou os nossos pecados naquela cruz. Ele nos promete o céu, o novo céu e nova terra. Ele nos promete vida eterna. Mas enquanto isso não acontece, enquanto o grande dia do Senhor não chega, todos os dias da sua vida, continue vivendo, um dia atrás do outro, um dia após o outro, 2023, 24, 25, até o dia que o Senhor Deus te chamar. Lembre-se, Ele tem toda a autoridade, e pela sua autoridade Ele te capacita e Ele te envia para fazer novos discípulos. É uma ordem. Então, não fique de boca fechada. Testemunhe através da sua vida, do seu comportamento, mas também abra a boca com as pessoas que você convive. E saiba que todos os dias Ele está com você. Nunca se esqueça disso. Todos os dias Ele está com você. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.